Quero saber sobre atividades que os pais podem desenvolver com os filhos. Então, como a gente faz para conhecer melhor os nossos filhos, até para viabilizar o reconhecimento da mudança de comportamento? Senta junto para conversar, deixa o celular de lado, faz uma atividade de leitura compartilhada. Tudo isso pode ajudar a criar um ambiente que promova aí uma saúde mental mais cuidadinha? E você tocou num ponto muito importante, Gabriela. Você sabe que no nosso estudo, agora os jovens da pandemia, uma proporção grande das pessoas disseram que houve mudanças positivas com a pandemia. E assim nós entendemos todos os eventos estressores, as pessoas respondem de formas distintas. E para muitas pessoas houve mudanças positivas. E a maior parte delas disse que o maior tempo com os filhos foi a maior mudança positiva. Então, realmente, para algumas famílias, a pandemia possibilitou um convívio maior, e esse convívio é fundamental, seja para promover a saúde mental, seja para evitar que problemas se estabeleçam, e na verdade o convívio é o que nos dá a possibilidade de nos relacionarmos, conhecer os filhos, enfim, né? São os filhos. E existem muitos estudos que mostraram que fazer uma refeição junto com os filhos diminui problemas emocionais, comportamentais ao longo do tempo. E realmente muitas famílias não têm essa possibilidade ou não têm esse hábito. Então, essa é uma das atividades em que as famílias podem investir tempo, obviamente refeições sem o celular, como você bem lembrou, e que as pessoas possam contar o que aconteceu, discutir assuntos, enfim, conviver. E a partir daí, a partir da convivência, da intimidade, conhecendo uns aos outros, que é possível, como você mencionou algumas vezes, identificar que há problemas, além, obviamente, de promover o desenvolvimento e a convivência da família. Doutora, a gente já volta a conversar, tem mais um monte de dúvida aqui para te perguntar, mas agora a gente vai falar sobre a vacinação. Será que com o avanço da vacinação vai ficar mais seguro voltar para a sala de aula? A gente conversou com o médico Renato Kifuri, ele é infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, olha só. Creio que ainda é muito cedo para falarmos no futuro da pandemia, como será o mundo em relação a distanciamento, uso de máscaras. A impressão que nós temos é que ao vacinar boa parte da população, nós podemos abandonar muitas dessas medidas, especialmente ao ar livre. O controle da epidemia é o que vai nos dizer, o que vai apontar os caminhos, na verdade, para que a gente possa superar essa fase. Países que já vacinaram boa parte da população e conseguiram, com as medidas de distanciamento, uma boa redução na transmissão, na geração de novos casos, hoje já experimentam esses relaxamentos. O que determina a volta às aulas é o relaxamento dessas medidas. A partir do momento que você propicia liberação de restaurante, de bares, de comércio, as escolas têm que voltar a funcionar. As escolas devem ser as primeiras a serem reabertas e as últimas a serem fechadas, com ou sem vacinação. A volta às aulas presenciais é uma necessidade para boa parte da população brasileira, que às vezes depende do ensino profissionalizante, do ensino médio, que depende da segurança alimentar das crianças pequenas, que depende de um local para os pais, para as crianças ficarem, para os pais poderem trabalhar, sem falar nas perdas de alfabetização e da evasão escolar, que as crianças ficando muito tempo fora da escola, muitas delas jamais retornarão. Um impacto numa geração enorme. Perfeito, doutor Renato. As escolas devem ser as primeiras a serem reabertas. E vamos lembrar de uma coisa, apesar de que agora, nessa atual fase da pandemia, não há mais um grupo de risco muito claro, está crescendo muito o número de internações de jovens, depois que todos os professores estiverem vacinados com 2 doses, passadas as 2 semanas após a segunda dose, nós podemos falar em reabertura. Antes disso, é porque nós queremos queimar uma mão de obra que geralmente é mal paga. Então, é muito importante. O professor tem contato com o público e o professor é também vetor de contaminação se ele for contaminado. As escolas têm que ser as primeiras a serem reabertas e as últimas a serem fechadas.